a todos. Vamos continuar com a segunda parte da palestra apresentada no Congresso Brasileiro de Anestesiologia de 2011 sobre o transoperatório de procedimentos de neuroradiologia intervencionista. Na primeira parte já falamos sobre complicações, como exercer os procedimentos, quais são as necessidades da anestesia. Agora vamos falar sobre os tipos de procedimentos em si. São embolizações para malformações, para epistaxe, angioplastia para doença oclusiva e vasoespasmo, trombólise e quimioterapia. O tratamento do vasoespasmo pós-hemorragia subaracnoídea, ele pode ser mecânico ou farmacológico, idealmente em aneurismas já tratados, quando isso for possível, e no início dos sintomas de isquemia. Pode ser utilizado a papaverina, lembrando que ela tem toxicidade cerebral, e a nicardipina e o verapamil têm complicações hemodinâmicas como bradicardia e hipotensão. E sempre que possível manter a terapia de tripla H, que é a terapia para o vasoespasmo. A oclusão carotídea, ela pode ser terapêutica ou um teste de reserva para avaliar a funcionalidade cerebral residual. É utilizada em aneurismas grandes sem outras possibilidades de tratamento. Antes de cirurgia de aneurismas grandes, ela é um teste clínico, radiológico e angiográfico para avaliar individualizado cada paciente o risco da oclusão carotídea. E a hipertensão induzida pode ajudar no teste para tornar ele mais sensível. O tratamento de malformações vasculares, os aneurismas e as malformações arteriovenosas. O tratamento é a oclusão proximal das artérias ou a embolização. Sempre tem um risco de ruptura pela manipulação. Pacientes que já podem estar previamente com hipertensão intracraniana ou hemorragia subaracnoídea ou desenvolver no transoperatório. E tem a possibilidade de auxílio com stent. Como é que é o auxílio com stents para embolização? É a utilização de um stent, que é praticamente como se fosse uma tela, que é colocado anterior e posterior aonde vai ser embolizado, com a possibilidade de passar com o catéter por dentro desse stent e liberar o material de embolização unicamente na região que tem que ser embolizada, minimizando muito o risco de embolização distal pelo material utilizado. As malformações arteriovenosas normalmente são grandes e complexas, que podem ter várias artérias alimentadoras, várias veias drenando e até fístulas arteriovenosas no meio da malformação. O tratamento é em conjunto com radioterapia e cirurgia. Pode ser utilizado uma cola que polimeriza em contato com o sangue. A redução do fluxo na malformação melhora a embolização, porque você deixa mais tempo em contato no local de onde vai ser embolizado. Lembrar que se o material de embolização drenar para a parte venosa, ele vai ir para o pulmão, ter embolia pulmonar sintomática ou não. E microesferas temporárias podem ser usadas antes de uma cirurgia. Para as malformações pode ser feito o teste de WADA, que é um teste feito antes da embolização, que avalia a repercussão nas áreas adjacentes. Então você oclui as artérias que você imagina que são necessárias e avalia como é que o paciente fica depois. Você vai suspender a atividade naquela região do cérebro e, mantendo o paciente consciente, você avalia as funções cerebrais que restaram e que foram afetadas. Lembrando que a linguagem e a memória podem estar redistribuídas, não somente nas áreas clássicas, e esse teste é feito para individualizar o risco cirúrgico. As malformações durais, elas podem ser lesões adquiridas por oclusão ou estenose dos seios venosos durais. Elas estão em conjunto em 10 a 15% com outras malformações intracranianas. Normalmente precisam ser embolizadas em vários estágios. E lembrar que a hipertensão venosa é um fator de risco para a hipertensão intracraniana e o aumento da pressão venosa pode diminuir a pressão de perfusão cerebral. Tem que ficar muito atento a isso nesses pacientes. Em relação às malformações craniofaciais, elas são congênitas, elas exercem alterações estéticas e um efeito de massa que pode ser muito importante.
O mais utilizado ainda é o etanol, 95%, mais o contraste. Isso pode gerar várias intercorrências, como desaturação, sudorese, agitação, obstrução de via aérea e até parada cardíaca. Lembrar que essas malformações podem drenar para veias intracerebrais. Então deve ser feita anestesia geral, manter o CO2 alto entre 50 e 60 para você fazer vasodilatação cerebral e aumentar o fluxo intracerebral com o intuito de exceder ao extracerebral e evitar que o material de embolização entre para a circulação intracerebral. Isso é de fundamental importância nesses procedimentos. Nas lesões arterioscleróticas, como tem ali na imagem, você pode usar stents ou dilatação por balão simples. Sempre tem risco de embolização distal, tem que ser constantemente avaliado isso. O edema cerebral e hemorragia sintomática podem ocorrer em até 5% dos pacientes e sempre acontece algum grau de bradicardia, que normalmente é temporária e não necessita de tratamento. Não existe consenso sobre a utilização de atropina profilática e alguns colegas ainda utilizam a atropina em pacientes já bradicárdicos, mas isso não tem consenso na literatura para a utilização de rotina. Após AVCs isquêmicos, pode ser feita a trombólise, que pode ser mecânica ou farmacológica, através da cateterização do vaso fluido. A reversão dos sintomas ela deve ocorrer em até 6 horas do início dos sintomas, para ser mais efetivo. Lembrar que sempre ocorre o risco de ter sangramento, uma transformação hemorrágica, e um dos objetivos é manter a pressão supranormal, às custas de vasopressores. E a embolização para epistaxe, ela é utilizada normalmente após uma cirurgia convencional de tratamento de epistaxe, e é a oclusão definitiva das artérias que estão sendo responsáveis pelo sangramento. Tem que fazer uma avaliação individualizada para cada paciente. Muito obrigado a todos. Queria convidar a conhecer todas as funcionalidades do site jorgepreto.com.br, anestesia baseada em evidência, e aí estão todos os meus contatos, e-mail, Twitter, Facebook e YouTube. Muito obrigado a todos.